Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, o amor de Jesus e as energias da espiritualidade maior se façam presente em nossos corações, hoje e sempre. É sempre com muita alegria que eu me dirijo até vocês, trazendo sempre um tema diferente para a nossa reflexão. E o tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito. E Mateus, ele cita que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele entende por pobre de espíritos não os tolos, ou sem conhecimento, mas os humildes, os simples, os puros. E diz que o reino dos céus é destes simples, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, eles fazem geralmente uma opinião elevada de si mesmos e de sua própria superioridade, porque eles se acham conhecedor de tudo. E eles então consideram as coisas de Deus como a não merecer o respeito. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Se não admitem o mundo invisível, é porque o seu orgulho se revolta a essa ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eles são autoconhecedores, eles se julgam autoconhecedores, como que sabe tudo e não depende dos outros. Eis porque só tem sorrisos de desprezo por tudo o que não seja do mundo visível, tangível, palpável. É a pura falta de conhecimento que os fazem serem assim. Atribui-se demasiada inteligência. Eles se acham muito inteligentes e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos, os que a levam a sério. Entretanto, digo o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível, que tanto ironizam, que desprezam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro e o tempo que perderam. Eles vão ter que recuperar esse tempo. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem repartir por igual. Cada um é merecedor conforme os seus méritos, conforme o seu trabalho. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam a Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Então, quem são os pobres de espírito? São aqueles que têm um espírito vazio de si próprio.
a ponto de reconhecer sua pequenez e pedir que Deus ocupe esse vazio do seu espírito. Esse vazio é quando se despoja de todas as coisas ruins e dá espaço para adquirirmos as coisas boas. Como é que nós vamos receber algo de bom se quando chega em nós já estamos cheios de coisas ruins, não vão encontrar o espaço para se alojar em nossos corações? Não importa se a pessoa é rica ou pobre, falando monetariamente, pois não é impossível para o pobre ser arrogante, nem para o rico ser humilde. E por que é deles o reino dos céus? Porque são estas que se permitem ser preenchidas no seu vazio pelo próprio Deus. São estas pessoas que espalham as sementes do reino dos céus em forma de quê? Em forma de amor. O que significa a expressão bem-aventurados que Jesus sempre usava no início dessas bem-aventuranças? Que bem-aventuradas são as pessoas felizes, que têm um coração limpo, porque não deixam o mal entrar em seu coração. Algo que poderia deixá-las infelizes. E pobre de espírito não é aquele que é pobre do ponto de vista material. Não é aquele que se deprecia. Não é aquele que é covarde. Não é aquele que esconde o seu talento. Mas é aquele que reconhece que é carente na esfera do espírito, que não possui as riquezas e os dons espirituais, que depende sempre de Deus. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens da ciência, compenetrados de si mesmos, elevam-se de tal maneira que acabam por negar a divindade, as coisas divinas, as coisas de Deus. E os que admitem-na contestam-lhe a ação providencial sobre as coisas desse nosso mundo, persuadidos de que só eles bastam para governá-lo, dizendo que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Como podemos saber se somos pobres de espírito? Vamos ver algumas características para ver se nós se encaixamos dentro dessas características. Ele sempre é humilde aos seus próprios olhos. Ele não se exalta, ele não é orgulhoso. O simples, mesmo que ele possa ser considerado
insignificante por outros. Ele vê tudo como a vontade de Deus. E se alegra que a ele é permitido compartilhar os sofrimentos de Cristo. Ele gosta de fazer todo o seu trabalho no culto e não recebe a honra dos homens. Gosta de ocupar o lugar mais baixo, não porque deseja ser mais estimado, mas porque pensa que é precisamente este o lugar adequado para ele. Ele é reservado em sua conduta, nem agressivo, nem exigente. Ele gosta de desistir de suas vantagens para o benefício dos outros. Isso é simplicidade. Ele não procura ser algo grande, seja em nível terrestre ou em nível espiritual. Seu único desejo é fazer a vontade de Deus de momento a momento, sempre. Ele não procura ganhar influência com as pessoas, mas todo o seu anseio é que as pessoas possam estar sob a influência de Deus. O tempo é precioso para ele. Ele não tem nada a perder, mas é calmo e nunca é levado a fazer nada às pressas. Será que nós estamos nos encaixando? Ele santifica-se para que os outros, pelo seu exemplo, possam se santificar na verdade. Nega-se para que sua vida não seja uma ofensa aos outros de alguma forma. Satisfeito com a cruz de Jesus, lhe dá para suportar. E ele não reclama quando os outros o incomodam. E aí, estamos nos identificando, será? Será que estamos nos identificando com isso que a gente está vendo? Ele não recua nos sofrimentos de Cristo, de modo que, depois de ter sido testado, ele pode ajudar os outros. Valoriza muito o fato de que onde quer que esteja, ou esteve, outros devem encontrar apenas a verdade, seja ela espiritual ou terrestre. Seu amor o força a contribuir para o bem dos outros. Ele sente que está em dívida com todos. Sua vida evolui como a vida de um servo, e ele está mais do que disposto a suportar os encargos dos outros. Ele nunca sonha com grandes coisas, mas leva em consideração as pequenas coisas. Nenhum trabalho é insignificante e ninguém é pequeno demais para ser servido. Homem simples, ele não discrimina e é um servo de todos. Portanto, ele vai tão prontamente para onde a tristeza prevalece, quanto para onde a alegria está transbordando. Ele vive a vida com o propósito de se entregar como um sacrifício. Provavelmente pise nos espinhos se ele puder refrescar os outros em seus sofrimentos ao fazê-lo. É profundo, gente. Seu ouvido está aberto à voz de Deus, não apenas para
apreciá-lo em autossatisfação, mas para fazer o que ele ouviu. Pobreza de espírito ou pobreza no espírito é realmente algo para se esforçar e alcançar. Não é fácil, mas com trabalho, com vontade, com insistência, nós chegamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, ou reino de Deus. Antes de Cristo, e até pouco tempo, algumas religiões prometiam aos seus fiéis um local bem alto, destinado a ser a morada da alma depois desta vida. Ali a alma ficaria em contemplação, sem trabalho, estagnada. Jesus veio dar um novo conceito para o reino dos céus. Ele nos disse que o reino do céu não está aqui, nem ali, nem acolá, porque ele já está entre nós. Ele comparou esse reino a um tesouro escondido num campo, a uma pérola de grande valor, ao grão de mostarda, que se fez grande árvore e que aninhou em seus galhos as aves. O grão de mostarda que o homem plantou representa a necessidade de cada um de nós de cultivar a decisão da reforma interior, ou seja, a renovação íntima. A pérola de grande valor ou o tesouro escondido simbolizam o interesse que devemos ter para nosso aprimoramento. Aprimoramento que se faz devagar, lento, mas que deve ser preciso. O que equivale a dizer que cada dia devemos nos examinar e ir trabalhando uma virtude até conseguir adquiri-la. Uma boa tática é estabelecer um tempo para trabalharmos as virtudes que nos faltam. Nos momentos em que estivermos a ponto de explodir, estourar, gritar, faremos o exercício da pausa, da reflexão, do silêncio. Após esse tempo, faremos um novo exame para descobrir se melhoramos e quanto melhoramos. Se preciso for, daremos novo prazo e assim trabalharemos nossa intimidade. Quando acreditarmos que estamos melhorando em um ponto ou outro, começaremos a burilar o outro, até chegarmos a tão falar de esperada renovação íntima. O importante é fazer dia por dia a construção da nossa nova personalidade, do homem novo. Deixar para trás aquele homem velho que está dentro de nós. Ir pedra a pedra, construindo o edifício do mundo novo em nós. Importante não é realizar coisas grandiosas, enormes. Importante é fazer pequenas coisas, mas todos os dias, todas as horas, em todo o nosso tempo, e muito bem feitas. Se pensarmos assim e nos aperfeiçoarmos, logo, logo,
o reino dos céus, que não vem com aparências exteriores, se fará em nossos corações. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 1018, Kardec pede aos espíritos: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E eles nos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. Isso depende de quem? Isso depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fontes do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem estiver eliminado. Daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita. E chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que construirão sobre a Terra uma nova geração. Cada um que aqui reencarna traz na sua bagagem o conhecimento para realizar essas melhoras no nosso plano físico, no nosso mundo. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Está em nós a decisão que devemos tomar. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Semear o bem para colhermos o bem. O que pensa que o reino está longe terá que andar muito para encontrá-lo. Mas o que sabe que o reino já está aqui mesmo, ao nosso lado, já o traz dentro de si. Ai, porém, do que pensar que o reino está nele e deixar de buscá-lo. Quando Jesus se anuncia como aquele que vem proclamar o estabelecimento do reino de Deus na terra, ele não diz que vem reinar ou que seria um rei. Ele coloca-se tão somente como um pregoeiro, aquele que anuncia que o reinado se estabelece. É o reino de Deus, ou o reino dos céus. O Papa Francisco, ele dá uma mensagem tão linda, que ele nos diz que os rios
não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham seu perfume para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, meus irmãos, eu espero que esse tema tenha mexido um pouco com todos nós lá dentro, para nos tornarmos esses bem-aventurados, esses pobres de espírito, no sentido da simplicidade, no sentido do amor ao próximo, de amar aquele que está ao nosso lado, de ajudar aquele que nos procura pedindo ajuda. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame sobre todos nós as energias suficientes para nos dar essa capacidade de trabalharmos o nosso interior. Como nós vimos, de tirar aquele homem velho, ultrapassado, que insiste em nos conduzir. Que tenhamos muita paz, que tenhamos muito amor em nossos corações e que o Pai Maior sempre nos conduza nesse caminho de luz, de paz e de amor, caminho esse que nos leva a chegarmos lá no finzinho dele, sendo perfeitos, conforme a vontade de Deus. Fiquem todos em paz, meus irmãos. Um beijo no coração de todos. Até a próxima palestra, onde poderemos conversar mais um pouco. Fiquem todos em paz.